quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos aqui numa conferência que é perseverança, amor e fé. Diga comigo, perseverança, amor e fé. Nós somos alvos do amor de Deus. Eu quero ministrar hoje um tema que eu tenho intitulado Jesus, Ele não desiste de você. E antes de começarmos essa mensagem, tem um texto que não está no slide, então eu gostaria que você abrisse comigo, João capítulo 17. João capítulo 17. Queridos, eu sou alvo do amor de Deus, assim como você também que está aqui é alvo do amor de Deus. E Jesus, Ele não vai desistir de mim e não vai desistir de você. Ontem à noite estivemos aqui, falamos sobre amor, perseverança, ser apaixonado por Deus. Hoje pela manhã tivemos um tempo muito especial sobre investirmos a nossa vida no Senhor. E agora à noite eu quero falar sobre Jesus, Ele não desiste de você. Algumas pessoas que estão na igreja dizem assim: eu sou resultado de uma estratégia. O MDA é uma estratégia? É. Outros dizem: eu sou resultado do investimento de alguém. Nessa oração de Jesus, Ele fez 3 orações específicas. Uma delas está no João 17, versículo 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo viesse a existir. Não fecha essa Bíblia. A primeira oração de Jesus foi: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus ainda não havia morrido, nem tampouco ressuscitado, quando Ele fala: eu completei a obra que me deste para fazer. Você pergunta: se Ele não havia morrido, como é que a obra estava completa? A principal obra de Jesus foi fazer discípulos. E aqui o que Ele havia feito? Escolhido homens para caminhar com Ele. A morte de Jesus validou o seu propósito. Então Ele falou: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Essa foi a primeira oração de Jesus. A segunda oração de Jesus está em João 17 ainda, o versículo 12 diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os protegi, os guardei, e no nome que me destes, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava predestinado para que se cumprisse as Escrituras. Jesus ora aqui pelos 12 que estavam com Ele, dizendo assim: enquanto eu estava com eles, nenhum deles se perdeu. Mas se você for ver, Judas se perdeu. Alguns dos que caminharam com Jesus se perderam também. O que Jesus estava dizendo: no que diz respeito ao meu investimento sobre a vida deles, ninguém deixou nada a desejar. E aqueles que abandonaram? Eles abandonaram o ministério, abandonaram o caminho de servir a Jesus. E o último texto que eu quero compartilhar com você, antes da palavra, é João 17, o versículo 20. Jesus ora pela minha vida e pela sua vida. Jesus ora assim: minha oração não é apenas por eles, os 12. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos vejam que eu e o Pai somos um, que tu estás em mim e que eu estou em ti, e que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu estou na mesma igreja desde que eu tenho 13 anos de idade. Eu tenho 43 anos, eu estou há 30 anos na mesma denominação e na mesma igreja. Uma vez alguém falou assim para mim: nossa, você é fruto da visão MDA. Eu disse: eu louvo a Deus por essa estratégia, mas eu sou fruto da oração de Jesus, quando Ele orou dizendo assim: eu não oro apenas pelos 12, mas oro por aqueles que creem na minha palavra e crerão. Eu sou resultado da oração de Jesus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu respeito as estratégias, eu respeito as pessoas que Ele usa, mas eu sou alvo do amor de Deus. Por isso eu quero trazer essa palavra. Eu tenho ministrado em algumas igrejas sobre Jesus, Ele não desiste de você. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque ela é um pouco teórica, mas vai valer a pena. Alguém me ajuda a controlar aqui? Aleluia. Obrigado, Leandro. Aleluia. É ao vivo, viu, irmãos? Deus abençoe.
Hoje pela manhã eu falei que Jesus ele andou com vários tipos de pessoas. Ele andou com a multidão, andou com seguidores ocasionais, andou com o nível dos 70 e andou com os discípulos. Jesus ele andava com prostituta, com nobres, com leprosos e com pessoas que decidiram viver o padrão de vida que ele tinha. Jesus investiu muito tempo na vida de seus discípulos. Se fizermos um estudo aprofundado sobre a vida de Jesus e seus discípulos, veremos que ele investiu a maior parte do seu ministério na reprodução de si mesmo em seus discípulos. Jesus ele não quis transformar a multidão em discípulo. Ele extraiu 12 homens e mudou a vida desses homens. Existem pessoas que estão na igreja durante 20, 30 anos e não são transformadas, não mudam de vida. No livro de Marcos, em um determinado texto, diz que Jesus estava em um barco e ele subiu sobre o barco para aproveitar a acústica daquele barco e ele começa a falar assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ouçam atentamente. Aquele que puder, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Em 4 versículos ele fala 9 vezes a palavra ouvir, audição, fiquem atentos. O que Jesus estava falando? Que existe uma audição interior que é diferente da audição física, do aparelho auditivo que nós temos. E é essa audição que faz a gente mudar. Essa audição é mais ou menos o seguinte: estamos aqui no número de aproximadamente 100 a 200 pessoas. 20 pessoas saem transformadas e o restante não sai. Qual a diferença entre uma e outra? Se o pregador é o mesmo, se a palavra é mesmo, se tudo que foi liberado daqui, todos ouviram. A diferença está na audição interior. Aqueles que ouviram por dentro foram transformados. Aqueles que ouviram por fora saem com um conceito. Jesus investiu 3 anos do seu ministério na vida de 12 homens. Ele estava com eles comendo, andando, dormindo, para que ele se reproduzisse na vida desses homens. O perfil dos discípulos de Jesus, quem eram eles? Apesar de não serem pobres, os apóstolos não eram pessoas estudadas. É possível que alguns, como Mateus, tivessem um pouco mais de estudo. Eles eram pessoas simples, que aprenderam a mensagem de Jesus no cotidiano, que viveriam e experimentariam de um discipulado profundo. Nenhum dos discípulos de Jesus, exceto Mateus, tinha estudo ou muito conhecimento. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Jesus ele era mestre. Aos 30 anos de idade, uma pessoa podia passar pela escola de profetas e de rabinos e escolher os seus discípulos. E Jesus escolheu homens para que o seguissem. Jesus escolheu pessoas simples. Nós vivemos hoje um evangelho altamente deturpado do que a Bíblia diz. Algumas pessoas querem viver um padrão de vida muito alto, outros pensam que o evangelho vai trazer para você alguns benefícios. Eu tenho caminhado com o pastor Valério esses dias, e ele tem compartilhado algumas experiências de fé, como ele tem amado ao Senhor, como ele saiu de Minas, como chegou aqui, e eu louvo a Deus porque o Senhor tem mantido ele alegre. Hoje eu falei para ele, falei assim: pastor, parabéns, porque apesar da sua história, de muitas decepções, de muitas frustrações, de um tempo de muitas restrições, porque ele também passou por isso. Hoje ele tem uma casa, hoje seus filhos estão bem, um é formado, o outro está se formando, mas eles passaram por privações. E eu falei para ele: glória a Deus que esse tempo não tirou o seu sorriso e a sua alegria. Eu pude conhecer a pastora e ela nos serviu ali em Brasília um café da tarde. Eu perguntei se ia 60 pessoas, porque tinha tanta coisa na mesa, e éramos só nós que estávamos ali. Sabe o que é isso? A alegria de servir. Eu não sei quanto a você, eu não sei o que tem roubado a sua alegria, mas eu quero dizer para você: Deus ele pode restaurar a sua alegria. Existe uma história que diz que uma mulher, ela tinha um passarinho, e ele cantava muito. Ele cantava, e os vizinhos ficavam impressionados com o tanto que aquele pássaro cantava. Um dia, ela estava limpando a sua casa, e de repente, o passarinho se soltou, e sem querer, ela passou o aspirador de pó, e o passarinho foi sugado pelo aspirador. Ela rapidamente desligou o aspirador de pó, pegou o passarinho, deu um banho nele, secou com o secador com cuidado, para não queimar agora, e ela devolveu o passarinho para a gaiola. E aquele passarinho nunca mais cantou. Um dia,
uma vizinha chegou dizendo assim: vizinho, seu passarinho morreu? Ela disse: não, por quê? Porque eu nunca mais ouvi ele cantar. Ela disse: olha, aconteceu uma situação, eu dei um banho nele, devolvi ele para a gaiola, ele está bem, mas ele nunca mais cantou. Tem pessoas aqui essa noite que talvez tiveram uma decepção, que se sentiram frustradas, que foram colocadas em uma condição de risco. Talvez você foi lavado, você foi enxugado, foi reposicionado em algum lugar, mas talvez você não cante mais. Eu quero dizer para você, Deus quer restaurar a sua alegria. E Deus está dizendo essa noite, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você e da sua vida. Jesus investiu profundamente nos discípulos. Quem é o perfil de quem chega a Jesus? Não podemos esquecer que praticamente todas as pessoas que chegaram à igreja tiveram experiências negativas e muitos foram os momentos de baixa. Se você olhar aqui, quem tem aqui? Ex-viciado, ex-drogada, ex-prostituta, ex-marginal, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-homossexual. A igreja é um celeiro de podridão. E igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar de pessoas que estão em aperfeiçoamento. Olha para a pessoa que está ao seu lado, se você puder, diga assim: você está no lugar certo. Se você quer um lugar de pessoas perfeitas, a igreja não é o seu lugar. A igreja é um lugar de pessoas que estão em aperfeiçoamento. Praticamente todo mundo que chegou na igreja estava frustrado, acabado, destruído, e precisavam ser restaurados. Esse é o perfil de quem chega a Jesus. E sabe, querido, muitos foram momentos de baixa. Algumas pessoas só deixaram para vir para a igreja quando o filho morreu, quando perdeu o emprego, e foi fazer o quê? Uma campanha. Por outro lado, algumas pessoas não se levantam mais depois de certas derrotas e experiências negativas. Tem pessoas que eu conheço que sofreram decepções no comércio, na empresa, na vida, na família, que nunca mais conseguiram se levantar, nunca mais conseguiram olhar com positividade sobre a sua vida. Alguns souberam dar a volta por cima e continuaram rumo ao sonho e propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é o seu quadro, eu não sei qual é a sua história, mas eu lembro da minha história de vida. Eu falei isso aqui ontem, eu vou repetir hoje. Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos, e o meu pai abandonou minha mãe com 10 filhos, e eu era a caçula dessa relação. Eu apanhava dos meus 9 irmãos. Dizem que o caçula em uma casa é mimado. Na minha casa não foi assim. Eu apanhava de todos os 9. E eu tinha alguns irmãos que eram bem carinhosos. Quando eu soube que meu pai tinha ido embora de casa quando eu tinha 4 anos, um irmão meu chegava e dizia assim: você sabe por que o papai foi embora? Por causa de ti. Mamãe passou no lixão, te trouxe para casa. Quando ele chegou em casa, disse: não quero esse menino. Ele foi embora. O outro disse: para com isso. E sabe, irmãos, e assim foi a minha história. E eu cresci doente, achando que eu era o pior dos filhos. E Deus trouxe restauração à minha vida. Mas eu tive alguém que me amou, que me acolheu, que me trouxe para a igreja e que me mostrou que servir a Jesus era muito mais do que viver uma superficialidade, mas que era viver um relacionamento. Hoje, para a glória de Deus, eu vivo há 30 anos servindo ao Senhor na mesma denominação. E sabe o que eu acho lindo na minha igreja, pastor? Que nós temos culto na terça-feira e no domingo. Porque a igreja me devolveu para minha casa. A igreja me devolveu para minha família, me devolveu para o meu lar. Quantas pessoas converteram? A igreja roubou esse filho, roubou essa mãe, roubou esse pai. E essa família hoje, como é que eu vou converter numa igreja que roubou meu filho? O papel da igreja é devolver a pessoa para a família. E tem pessoas que chegam na igreja hoje feridas, magoadas, arrasadas, que tiveram um momento de baixa, negativo, e outros conseguiram abrir os olhos e vencer, e conquistar. Eu lembro-me de um garoto que eu fui visitar ele na penitenciária no local de recuperação de adolescentes. Ele havia assassinado o melhor amigo dele. Ele tinha 17 anos de idade. E eu fui fazer um trabalho evangelístico lá,
Ele ficava num quarto sozinho, ninguém chegava perto dele porque ele era agressivo. Eu fui ler a ficha dele e pedi para o diretor para mim conversar com ele. Disse: olha, ele bate em todo mundo, ele não conversa com ninguém. E eu um dia pedi para conversar com ele, entrei, levei a ficha dele. Eu falei assim: o que foi que houve com você? Ele falou assim: você não leu a minha ficha? Eu disse: li. Na sua ficha diz que você assassinou seu melhor amigo. Ele disse: então foi isso que eu fiz. Eu falei assim: eu quero conhecer a sua história através da sua versão. Ele disse: eu estou há 3 anos aqui e ninguém nunca me perguntou o que havia acontecido. Eu chegava para uma audiência e estava lá. Todo mundo relatava a mesma coisa. Fique com o que está nos papéis. Eu falei para ele: eu gostaria de ouvir a sua história. Você pode me contar? E ele falou: tudo bem. O meu tio tinha uma oficina de bicicletas e eu ajudava o meu tio ali. E ele me dava um certo dinheiro. Numa sexta-feira, eu peguei o meu dinheiro e ele falou: sábado não tem trabalho. E eu fui para casa. No sábado não tinha trabalho. Eu fiquei até mais tarde na rua com meus amigos, na frente de casa. E sábado eram umas 8 horas da manhã. Eu acordei, meu pai gritando comigo, dizendo: te levanta, vagabundo, vai trabalhar. Filho meu não acorda 9 horas da manhã. Ele nem me perguntou se eu tinha trabalho. Eu levantei, fui para a cozinha, comecei a descascar uma laranja, sentado ali. Meu pai veio de lá e disse assim: vagabundo não come nessa casa, vai-te embora. Eu joguei a laranja e saí com a faca. Meu amigo estava sentado na calçada, ele me deu bom dia, falou comigo e eu fui embora direto. Ele falou assim: está orgulhoso, cara? O que foi que houve com você? Eu voltei e dei 3 facadas nele. E essa é a minha história. Eu falei assim: eu posso te dar um abraço? Ele disse: por quê? Porque me disseram que você era um assassino. E eu estou diante de alguém que não teve a possibilidade de ser ouvido. Aquele moço me abraçou e chorou e falou assim: como eu gostaria de ter ouvido isso do meu pai, de todo mundo que está aqui. E uma vez por semana eu comecei naquele lugar e conversar com aquele moço. Existem pessoas que estão esperando uma oportunidade para serem ouvidos. Talvez a sua fama chegou em algum lugar de maneira distorcida. Sabe por quê, queridos? Todos nós temos um passado, bom ou ruim, mas todos nós temos um passado. Enquanto outros nunca mais tiveram coragem de olhar para o horizonte com esperança depois de suas perdas e fracassos. Eu conheço pessoas que tiveram tanta decepção, tanto fracasso, tanta angústia, que não conseguem mais vencer, não conseguem fazer um concurso, não conseguem trabalhar, porque estão tão fracassados, foram destruídos dentro de si mesmos, que não conseguem sonhar. E a igreja precisa ser esse lugar de esperança, de busca de novas conquistas. Pessoas que tiveram sua esperança acabadas, perderam e são tão fracassados. Sabe, queridos, o maior lugar de potencial mortos se chama cemitério. Quantos médicos, advogados, promotores de Sorimas estão mortos? Estão mortos. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é o seu fracasso, não sei qual foi a zona desconfortável que você se colocou, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele não desiste de você. Outros se tornaram refém do seu passado, ficaram encarcerados pela culpa depois de cometerem certas falhas. A culpa os asfixiou. Ontem eu falei sobre sofisma. O que é sofisma? É uma mentira bem elaborada que Satanás faz, que parece verdade, mas não é. Eu quero dizer algo para você. Eu vou explicar o que é um sofisma. De repente, uma garota de 13 anos de idade, ela foi violentada, ela foi agredida fisicamente. E essa garota de 12 anos de idade cresce debaixo daquele medo, sufocada. E o diabo começa a dizer para ela: você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter um casamento, você nunca vai ter uma história bonita. O que foi que aconteceu? Satanás pegou um fato isolado da vida dela, que foi aquela violência sexual, e transformou a história de vida dessa moça numa grande mentira. E eu quero dizer algo para você: Satanás, ele nunca vem na terceira pessoa.
Ele sempre vem na primeira pessoa. Sobe aqui comigo rapidinho, querido. Quando você aprender isso, nessa noite, você nunca mais vai se conformar com algo que você fale. Se questione sobre isso que eu vou dizer. Se Satanás ele vier na terceira pessoa e disser assim, fique de frente para lá, você é um derrotado, o que vai acontecer? Esse irmão vai se questionar, ele vai dizer, peraí, quem falou isso? Quem é que está dizendo que eu sou um derrotado? Ele vai se questionar. Mas Satanás ele é enganador. O que Satanás faz? Ele pega um momento de tristeza, de decepção da vida dessa pessoa, da sua vida, e ele naquele momento ele diz assim, eu sou um fracassado. E ele faz com que você pense que essa voz que você ouviu é sua. E sabe o que acontece? Você vai reproduzir isso. Eu sou um fracassado. Eu nunca vou ser ninguém. Eu nunca vou ser ninguém. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ser feliz. E ele faz com que você acredite nessa voz. Por quê? Porque ele faz com que você aceite isso dentro de você. E algumas pessoas dizem assim, mas eu quero viver a minha vida, eu quero seguir o meu coração. Sabe o que a Bíblia diz? Que o coração do homem é enganoso e corrupto. Então não ouça o seu coração, questione o seu coração. Por que eu estou pensando que eu não tenho valor? Por que eu acho que eu não vou conquistar? Por que eu acho que eu não vou vencer? Questione, porque diante do questionamento você pode ter uma resposta surpreendente e descobrir que a voz que você ouviu não é a sua, mas é a voz do nosso adversário. E Satanás sempre vai querer bloquear você, achando que você é alguém derrotado. Obrigado, querido. Deus abençoe em nome de Jesus. Algumas pessoas estão tão asfixiadas que não conseguem ser felizes. Eu lembro de mim. Meu pai abandonou minha mãe com 10 filhos e eu falava assim, eu não vou casar, não quero ter filhos, não vou ter uma família. E eu pensei isso durante muito tempo, eu quero curtir a minha vida. Quando eu conheci a minha esposa, eu queria tudo, menos um relacionamento. Aí me veio questionamentos, eu não vou ser feliz, porque meu pai abandonou minha mãe, com toda certeza eu vou reproduzir essa história. E eu tive que tomar uma decisão de viver o melhor de Deus sobre a minha vida e sobre o meu casamento. Hoje em dia, quando eu tenho qualquer desavença, porque eu sou uma pessoa normal como você, quando eu penso em qualquer situação no meu casamento, que eu passo qualquer coisa, eu sento com a minha esposa e digo assim, nós temos que tratar disso, porque eu vi de um histórico de separação dos meus pais, eu não quero viver isso. Um sinal de alerta começa a aparecer naquele lugar. E sabe, queridos, você talvez seja dessa maneira. Talvez você tenha frustração. Talvez você conheça alguém que estava na igreja e que hoje não está, que amava a Deus, que hoje não ama mais. E quantas pessoas deixaram de congregar porque se decepcionaram com pessoas? Eu quero dizer algo para você. Pessoas vão te abandonar. A instituição a igreja pode falhar com você, seus pais podem falhar, mas sabe de uma coisa? O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos abandona. Se Ele não nos abandona, nós temos a capacidade de recomeçar sempre, em todo o tempo. Eu admiro muito dos discípulos de Jesus, todos eles. Mas eu confesso para você que Pedro, ele é o mais famoso. Ele é o mais famoso. E por ter uma formação em psicologia, um dia eu fui estudar o perfil psicológico de Pedro. Acompanhe isso aqui. Pedro era o mais forte, determinado e sincero do grupo. Irmãos, se tinha uma coisa que Pedro sabia fazer, era deixar o ministério de Jesus sempre com algo novo. Ele sempre tinha uma polêmica, ninguém ficava sem fazer nada. Porque ele era sincero, ele não gostava, ele falava. Ele não concordava, ele falava, eu não concordo. Deixa eu dizer algo para você, eu amo os questionadores porque eu sou questionador. Eu amo os que perguntam porque eles me ajudam a pensar, eles me ajudam a ter uma resposta. Eu sinceramente não gosto daquele que diz, não, eu concordo, não, está tudo bem, mas dentro dele ele está revoltado. Eu gosto dos que falam, que brigam. Eu dou esse testemunho, eu falo que eu tenho permissão da minha esposa para isso. Um dia a gente estava em casa discutindo,
Eu fiz tanta raiva para ela, tanta raiva para minha esposa. Aí ela disse, sai daqui. Aí ela pegou um CD, jogou na parede. Eu disse, amor, tem um tocador de música ali. Aí ela pegou o som, jogou no chão, quebrou algumas coisas. Eu disse, amor, os seus perfumes estão ali. Não, os meus não. Ela pegou um perfume meu, quebrou. Eu sorria com aquela situação, né? Disse, quer ajuda, amor? Aí ela jogou o negócio na parede, eu corri. Depois eu voltei para o quarto, no final da tarde. Ela disse, amor, senta aqui. Sentei. Ela disse, me perdoe. Eu não fui a mulher de Deus que você esperava. Eu disse, eu não espero que você seja a mulher de Deus. Eu quero que você seja minha esposa Nilda. Eu falei assim, o que você fez não tem nada a ver com ser crente ou não ser. O que você fez não tem nada a ver com ser um cristão autêntico ou não. Isso são comportamentos. Algumas pessoas ficam decepcionadas, sabe o que elas fazem? Vão tomar banho, pegam o carro, vai dar uma volta. Outros ficam calados, alguns choram, outros quebram alguma coisa. Isso foi uma reação mediante um momento de raiva normal. O problema é que nós vivemos um mundo tão superficial que achamos que não podemos elevar a voz, não podemos quebrar nada. Você ainda não está no céu. Enquanto você estiver aqui, você vai passar por situações adversas. E Pedro, na verdade, era esse cara. Ele era o mais sincero do grupo. Porém, ele era o quê? Inculto, iletrado, intolerante, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, parece com você. Alguém se habilita a dizer que tem isso aí? Tem alguém que é intolerante aí? Tem alguém que é irritado, agressivo, inquieto? Ele não suportava levar desaforo para casa. Não suportava ser repreendido. Ele não era empreendedor e, como os muitos jovens, não planejava o futuro. Vivia somente em função dos prazeres do presente. Pedro era assim. Por quê? O pescador é assim. O pescador não armazena peixe, todos os dias estão ali. Eu sou do norte, eu amo o norte e o nordeste do país. E chamo o pessoal do norte, o pessoal do nordeste, de preguiçoso. Mas irmão, no norte, você tem um rio. Está com vontade, vai lá, pesca e come. No norte você tem uma floresta. Queria, né? Porque hoje em dia nem pode mais. Queria comer uma caça, ia lá e comia. Pedro era pescador, ele não pensava em armazenamento. Hoje em dia temos que armazenar tudo, mas antigamente não. Esse era o perfil psicológico de Pedro. Agora, durante todo o tempo que Jesus esteve com Pedro e os demais discípulos, tinha uma santa consciência de que nunca abriria mão de ninguém, pois conhecia cada um deles profundamente e de como chegar até ele. Ontem à noite, conversando com o pastor, depois que chegamos daqui, passamos um bom tempo conversando. Eu disse, olha pastor, se você for ver, todos os discípulos de Jesus tinham algo peculiar. Pedro era esse cara, um temperamento sanguíneo, sanguinário, cortou a orelha de alguém. Tomé, um cara duvidoso, viu tanto milagre, viu Jesus curando enfermos, levantando paralíticos, viu Jesus curando leprosos, e quando ele ouviu falar da ressurreição, sabe o que foi que Tomé falou? Eu só acredito se eu ver a mão dele furada e colocar a mão no lado dele. Pense. E foi essa pessoa que Jesus convidou para caminhar com ele. Bartolomeu. Quem é Bartolomeu? Um dos 12. A Bíblia não tem nenhuma citação. Bartolomeu nunca arrumou uma mesa, nunca lavou o pé de ninguém, nunca fez nada no ministério de Jesus. E eu pergunto, o que esse cara fazia no ministério de Jesus se nunca fez nada? E um dia o Espírito Santo falou assim, nunca foi o que Bartolomeu fez, era quem ele era. Irmão, quando eu chegar no céu, eu quero olhar para Bartolomeu e dizer assim, cara, quem era você? Porque eu acho que Jesus chegava, Bartolomeu olhava e dizia assim, ele só levantava a moral de Jesus. Você entendeu? João, o oportunista, era o mais jovem, tinha por volta de 17 anos de idade, e por conta disso, ficava ali no colo do mestre. Mas João não era essa flor toda não. Chegaram em determinado lugar, numa cidade, sabe o que João falou? Vamos orar para Deus mandar fogo do céu, queimar todo mundo. Ou você acha que foi à toa que colocaram ele num tacho de óleo?
E o pastor perguntou, conversando comigo, é interessante, apesar de tudo isso, Judas foi quem traiu Jesus. Só que havia uma razão. Eu não acredito que havia uma carta com o nome de Judas, mas eu acredito que havia uma inclinação no coração de Judas a pecar maior do que dos outros discípulos. E eu falei para o pastor, eu conheço pessoas que mentem, mas que não roubam. Eu conheço pessoas que traem sua esposa, mas que pagam suas contas em dias. Eram coisas separadas uma da outra. Mas Judas tinha um pecado que desencadeia todo outro pecado. Sabe o que era o pecado de Judas? Ele era avarento. E sabe o que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque Judas amava o dinheiro, veio o engano, a mentira, a traição, o roubo. Cuidado se seu coração está no dinheiro. Jesus investiu muito tempo, e sabe, irmãos, Jesus sabia quem Pedro era. Jesus sabe quem é você. Ele sabe até onde você pode suportar. Ele sabe até onde você pode ir. E sabe, querido, Ele conhece você profundamente. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus sabe que nós somos pó. Ele sabe quem nós somos. A Bíblia diz que não vem tentação sobre nós, que nós não podemos suportar. E entre os dois discípulos de Jesus, tem esses aqui, ó, dois homens, Pedro e Judas. Eles tinham o mesmo Senhor, e os dois ouviram a palavra, segue-me. Dois caminhos, cada um foi para um lado, e eles tinham apenas um Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, você tem o mesmo Deus que eu tenho, mas que caminho você tem tomado? Caim e Abel eram filhos do mesmo pai, mas corações diferentes. Eu tenho 10 irmãos, cada um pensa de uma maneira, cada um se comporta de uma maneira, somos diferentes. E o interessante é que esses dois homens, eles receberam o mesmo investimento. Jesus investiu muito na vida dos discípulos, na vida deles. E mesmo depois da morte, Ele não desistiu, assim como Ele não desiste de você. Sabe, querido, todo investimento que Deus faz é por causa da sua vida e de sua história. Talvez você já ouviu esse testemunho, mas eu conheci a moça dessa história ali em São Paulo. E esse testemunho é mais ou menos assim: um pastor estava determinado a abandonar o ministério. Ele estava cansado, decepcionado, e ele era pastor de uma favela ali em São Paulo. E ele falou assim: mulher, estou saindo de casa, não quero mais ficar casado com você, estou decepcionado, vou viver a minha vida. Mas ele era o pastor de uma igreja, frustrado, todo mundo se decepciona, inclusive pastores. E ele falou assim: hoje eu vou chutar o balde. Só que ele tinha muitas ovelhas ali. Ele pegou um dinheiro, pegou o carro e foi embora. Parou numa casa de show em São Paulo, entrou. E quando ele chegou ali, tinha umas moças fazendo polidense. E de repente uma moça que estava ali no polidense saiu. Quem não sabe o que é polidense, não precisa nem pesquisar não, tá? E de repente uma moça saiu dali, do palco correndo. E ele estava lá. Já tinha pedido alguma coisa para tomar. E quando ele viu aquela moça, chegou do lado dele e disse: meu pastor, o senhor veio aqui me tirar da lama. Como eu amo a sua vida. O senhor é a resposta de Deus para mim. Ele disse: não, você que é a resposta de Deus para mim. E aquele homem saiu dali, foi para a casa dele, restaurar com a família. E aquela moça hoje está servindo ao Senhor. Sabe o que ela falou? Deus não desistiu de mim, mesmo quando eu estava ali naquele lugar. E Deus usa estratégias que você nem pode imaginar para te tirar do lamaçal. E sabe, queridos, Judas pecou e volta aqui. Judas pecou e Pedro também. Deixa eu só te falar algo sobre o pecado dos dois. Judas tinha um caixa 2. Ele pecou, pegou 30 moedas, se arrependeu, devolveu a moeda, mas Judas não soube lidar com o fracasso. Olha para mim, como é que você tem lidado com o seu fracasso?
Qual o seu poder de recuperação? Quando eu casei com a minha esposa, a minha sogra já havia morrido há 18 anos. Mano, o primeiro ano de casamento, para mim, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Eu me casei dia 26 de agosto. Quando chegou mais ou menos em setembro, era aniversário. A minha sogra fazia aniversário, né? Aí um dia estávamos sentados na mesa, a minha esposa disse assim: não estou bem hoje. Eu disse: o que foi que houve? Não, hoje era aniversário da minha mãe, se ela estivesse viva. Eu digo: mas ela está morta, né, amor? Mas naquele dia eu perdi a minha esposa. Aí chegou dezembro. Minha esposa triste no Natal, no Ano Novo. Eu disse: amor, o que foi que houve? Não, se a minha mãe estivesse aqui. Eu disse: mas ela está morta. 18 anos de morta. Eu disse: Deus, eu não vou aguentar isso não, me dá graça. Acabou o ano, comecinho do ano, eu disse: rapaz, esse ano vai ter muita coisa, Carnaval, Páscoa, meu aniversário, aniversário da minha esposa, vou me preparar para isso. Fiz o café da manhã, montei a mesa, isso era janeiro. Aí no dia 6 de janeiro, dia de Reis, né? Eu disse assim: amor, eu queria conversar com você hoje. Peguei uma caixinha de sapato assim, ela disse: para que é isso? A gente vai fazer simbolicamente um enterro. Ela disse: quem morreu? Eu disse: é sua mãe. Eu não estou disposto a perder a minha águas. Chegaram com Pedro e falaram assim: olha, você fala e você se veste como um deles. Eu não conheço esse cara que um dia chegou na minha casa, devolveu o sorriso da minha esposa, curando a minha sogra. Ele negou suas pendências com Deus. Porque se você falar assim: olha, eu desisti de ser o melhor de Deus, porque eu tive essa decepção. Eu te pergunto: o que Deus tem a ver com isso? Tem gente que está perdendo o melhor da vida porque se decepcionou. Eu sou o cara mais agitado, a minha esposa é mais calma, né? Ela é mais mansa, vocês vão conhecê-la um dia. Então, para mim beijar minha esposa em público, eu tenho que roubar um beijo dela, para você ter ideia. Porque por mim eu chegava no shopping, beijava, abraçava, sentava na minha perna. Ela: amor, tem lugar para isso. Eu disse: pois é, a gente não faz, os homossexuais vão fazer. Porque os casais que tem que fazer não fazem, então outros vão fazer. E eu lembro que nós nos casamos, eu sempre, às vezes eu estava dirigindo, eu olhava assim: amor, eu falava: eu te amo. Ela: eu também. E eu sempre ouvi o eco da minha voz: eu também. Eu também. 3 anos de casado, disse assim: rapaz, vou acabar com essa história. Sentei com ela, falei assim: amor, você sabe que eu te amo, né? Sei. Falei assim: olha, toda vez que eu falo eu te amo, você sempre diz que eu também. Mas eu gostaria que você fosse espontânea, que você dissesse: eu te amo. Ela disse: amor, você sabe que eu te amo, mas eu não sou essa pessoa melosa como você. Eu disse: tudo bem. Eu quero dizer que eu vou continuar lhe amando, mas eu não vou mais dizer eu te amo. Ela olhou para mim e disse assim: se isso lhe fazer bem, amor, fique à vontade. Entendeu? Eu disse: gente,
Será que eu casei com essa mulher? Passou. Irmãos, eu sou assim, eu demoro a decidir algumas coisas. Mas se eu decidir aquilo também, morreu para mim. Morreu. E passaram-se 4 anos sem eu dizer eu te amo. Aí eu disse assim, amor, a gente tem que sair hoje que eu preciso conversar com você. Vamos. Aí nós fomos jantar no local que ela gostava. Eu disse, amor, fazem 4 anos que eu disse que não ia falar, mas que te amava. Você está contando? Eu disse, claro, é importante para mim. E ela disse, era esse o assunto? Era esse. Eu falei assim, ela disse, e daí? Eu falei assim, eu quero dizer para você que eu vou voltar a dizer que eu te amo. Ela disse, por quê? Eu falei assim, você nunca mudou, mas para mim fez diferença. Eu me tornei uma pessoa pior. Eu me tornei alguém que eu não sou. Porque eu esperei algo que você fizesse e que você não fez. Então eu quero voltar a ser quem eu sou. E não tem nada a ver com quem você é. É com aquilo que eu deixei de fazer porque eu não ouvia você falar. Talvez você deixou de amar, de sorrir, de brincar, de se divertir, por conta de que aconteceu algo, você falou assim, eu não vou mais me doar dessa maneira, porque eu já fiz isso, fui decepcionado. Quem perdeu foi você. Quem perde sempre é você. Quantas pessoas tiveram decepções com outros seres humanos e que estão tentando levar a vida, aí você se arruma, vai para uma praça, aí chega naquela praça, quem está lá? Aquela pessoa que te decepcionou. Aí o que você faz? Acabou com o meu dia. Aí você vive em função de uma decepção. Você volta para casa frustrado e você está dando os seus melhores dias para alguém que não faz ideia de quem você é, do que você está passando. Pedro, na verdade, ele era esse cara. Ele tinha uma pendência. Ele sabia que ele havia... A partir do versículo 1 ao versículo 9, tem uma história que eu acho as histórias mais restauradoras para mim da Bíblia. Imagina o seguinte, Pedro negou Jesus e ele precisava resolver algo. Ele precisava resolver uma pendência. Ele precisava olhar para Jesus pela última vez para dizer assim, ei, eu falhei, me perdoa. Me perdoa. Olha o que diz essa história. No primeiro dia da semana, era um domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Vale ressaltar que esse cara era João. Irmão, João não era orgulhoso e nem prepotente. Ele tinha tanta consciência que Jesus o amava, que ele escreveu um livro na Bíblia, ele põe quem? Estavam os discípulos e aquele que Jesus mais amava. Quem era? Ele mesmo. Ele não precisava de uma reafirmação de ninguém. Ele sabia que ele era amado. Pedro precisava de uma reafirmação, mas João não. Olha só, então correram ao sepulcro, Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Isso foi que Maria Madalena e as mulheres falaram a ele. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, o mais amado, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro. Irmãos, João tinha em torno de 17 a 18 anos, mais ou menos por aí, e Pedro já era bem mais de idade. Pedro com certeza era barrigudo, porque tomava muito caldo de peixe, comia com farinha. Então talvez o perfil físico de João era melhor. Eles correram, foram para o sepulcro, souberam que o sepulcro estava aberto, mas João estava tranquilo, ele não tinha pendência, ele só queria ver o corpo do mestre mais uma vez. Mas Pedro pensou assim, rapaz, eu vou para lá, eu preciso encontrar com Jesus, eu neguei ele 3 vezes, eu preciso resolver essa história com ele. Eles foram, e João chegou primeiro. Olha a visão de João do sepulcro. João chegou assim, irmão. João chegou, se curvou, olhou e disse, realmente, ele não está aqui. E ele viu apenas o quê? As faixas de linho
que envolveu o corpo de Jesus, mas não entrou. Olha a versão de Pedro. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Deixa eu dizer algo sobre você. Nós, brasileiros, a gente faz tudo na tora, irmão. Por que você vai comer isso? Porque me deu fome. Por que você vai naquele lugar? Porque eu quero. O judeu não. Tudo que ele faz tem um significado. E isso aqui tem um significado. Jesus era judeu. E por isso eu trouxe essa toalha aqui. Eu vou explicar um costume dos judeus. Digamos que eu fosse um marceneiro. E eu estou fazendo um móvel. E de repente eu estou aqui. Eu vou usar um exemplo mais prático. Eu sou um judeu e eu estou comendo, estou almoçando. E chega alguém e diz assim: meu senhor, alguém precisa falar com você. Se eu terminei de comer, o que eu faço? Eu jogo essa toalha dentro do prato ou eu jogo no chão? Quando o servo vem, ele diz assim: eu posso retirar a mesa. Meu senhor não vai voltar. E ele retira a mesa e continua sua história de vida. Agora, se chega alguém e diz assim: meu senhor, alguém quer falar com você, e eu faço exatamente isso aqui, se eu dobro e deixo separado ao lado do prato, quando o servo vem, ele diz assim: meu senhor não terminou, eu não posso retirar a mesa, ele vai voltar. João não tinha pendência. Ele entrou, viu só as faixas de linho e foi embora. Mas Pedro entrou, viu as faixas de linho e ele viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Jesus ressuscitou, dobrou o lenço, deixou dobrado porque ele sabia que Pedro ia naquele lugar. Ele sabia que Pedro tinha uma pendência com ele. E naquele momento Pedro pôde pensar assim: o Senhor não terminou a obra. Ele ainda vai voltar. Sabe por que você ainda não morreu? Porque a obra dele ainda não terminou. Sabe por que as coisas ainda dão certo para você em algumas áreas, mesmo você não buscando a Deus? Porque ele não desistiu de você. Olha o que diz o texto. Depois outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e só depois viu o lenço. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E eu quero dizer para você que logo depois, Jesus encontra alguns dos discípulos e diz assim: diga a Pedro que eu vivo. Eu quero perguntar algo para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Eu não estou perguntando com a igreja. Eu não estou perguntando com a denominação. Eu estou dizendo, como está o seu relacionamento com Deus? Algumas pessoas nesse tempo pandêmico que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, descobriram que não tinham relacionamento com Deus e começaram a procurar uma igreja. Outras pessoas que estavam todos os dias na igreja, deixaram de congregar e descobriram que não tinham relacionamento com Deus. Tinham relacionamento com a denominação, com o pastor, com a pastora, com algumas pessoas. E eu pergunto para você nessa noite: como está o seu relacionamento com Deus? Talvez nessa noite seja uma toalha dobrada, simbolicamente aqui, Deus dizendo assim: a obra que eu tenho na sua vida, ela não terminou. Você não está vivendo um déjà vu. Algumas pessoas dizem assim: eu estou passando de novo isso na minha vida, eu estou vivendo de novo essa história. Deixa eu dizer para você, no reino de Deus não tem déjà vu. No reino de Deus tem propósito. Fique em pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que assim como Ele investiu na vida dos primeiros discípulos, nós também precisamos investir na vida de outras pessoas. Independente de como eles chegaram, e definir nossas funções,
na consolidação, no pastoreio e no discipulado. Queridos, nós somos frutos do amor de Deus.